Começando mais um Explica Professor e hoje um assunto que o pessoal que tem criança em casa tem que ficar bem ligadinho. A gente vai falar sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal desde a infância e para isso a professora da odontologia aqui da UBRA, Prof. Ivan, está aqui conosco. Olá, professora, seja Bom muito dia, bem-vinda. muito obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer estar aqui na TV UBRA e poder falar de um assunto tão caro, tão querido pra gente. Bom, então para começar, professora, eu queria entender por que é importante a gente cuidar da nossa saúde bucal desde a infância, quando os dentes ainda nem são os nossos dentes definitivos. É um ponto muito importante essa pergunta. Na verdade, não é falar somente sobre dentes. A gente tem a saúde bucal participando de importantes funções bucais. A gente tem a mastigação, a fala, a respiração sendo influenciadas por essa saúde bucal. Então é tão importante dar essa atenção de forma precoce para evitar problemas futuros. Perfeito, professora. Bom, eu também gostaria de entender, quais que são os papéis ali dos pais responsáveis, até mesmo os professores na escola, para ensinar essa criança a ter hábitos de cuidados bucais que, por vezes, a criança vai acabar levando para a vida, né? Sem dúvida, os pais têm um papel fundamental, tanto no sentido de ajudar na higiene, supervisionar até os 8 anos de idade e também introdução e ter bons hábitos alimentares, além da higiene bucal. Também os pais são responsáveis por buscar um atendimento e uma consulta odontológica, que deve ser feita no primeiro ano de vida, preferencialmente. Aí, somando os pais com a escola, a gente tem uma equação perfeita. Ações de educação em saúde são muito importantes vindas das escolas, tanto quanto higiene, asseio pessoal, como também a questão alimentar. Tudo isso é reforçado também na escola. Perfeito, professora. Bom, eu acho que essa questão que a senhora trouxe já é algo que eu gostaria de entender melhor também relacionado à alimentação. Qual que é a relação dessa alimentação adequada para as crianças, do cuidado na alimentação com a saúde bucal? Por que isso é tão importante? Porque a gente tem a doença cárie, que é a mais frequente, associada a múltiplos fatores. Um desses fatores é a dieta. Obviamente que a gente tem as bactérias presentes na cavidade bucal e também a higiene. O que acontece se eu tiver uma dieta rica em açúcares e carboidratos fermentáveis? As bactérias vão usar isso para atacar o dente. Então a gente precisa ter uma equação perfeita, ingesta reduzida de açúcares e de carboidratos fermentáveis, e quando eles forem ingeridos, não sejam uma frequência muito grande, certo? A gente poderia comparar, não é a enxurrada, uma chuva muito intensa, é aquela garoa que fica o dia inteiro acontecendo. Então aquelas beliscadas esporádicas que a criança faz, sem produzir uma higiene posterior a isso. Perfeito. E teria algum alimento, que, pelo contrário, auxilia no cuidado com a saúde bucal, que traz benefícios? A gente tem que falar a respeito do processo de mastigação, Então, alimentos mais consistentes, toda essa introdução alimentar que se faz após o 6º mês de vida, acaba estimulando a musculatura bucal e promovendo um crescimento das bases ósseas que vão acomodar os futuros dentes permanentes, que são maiores que os dentes decíduos ou dentes de leite. Então é importantíssimo essa alimentação com frutas, proteínas, enfim, uma dieta equilibrada em todos os nutrientes e com consistência, que vai fazer esse desenvolvimento facial acontecer também. Perfeito. Bom, eu também gostaria de entender em relação à procura por um profissional dentista, porque por vezes as pessoas deixam para procurar um dentista para elas só quando elas realmente estão com uma cárie, alguma dor de dente, e para as crianças, infelizmente, também não é diferente. Eu queria entender então o que pode ser feito aí para manter uma procura adequada ao dentista. Tá. Então a gente pode dizer o seguinte, que a gente deveria evitar uma busca por tratamento que poderia ser algo traumatizante e doloroso para a criança. O ideal é sempre prevenir. Eu acho que eu já mencionei no início da entrevista que a primeira consulta de rotina para orientações deveria ser feita quando o primeiro dente decíduo nasce ou
até o primeiro ano de vida. Então a criança vai ter um contato interessante com o dentista, sem dor, sem processos dolorosos, e isso vai reforçar que é bom ir buscar essa saúde, não é algo traumático ou doloroso. Então é importante esse período, essa janela de oportunidade que esse primeiro ano de vida nos oferece. Então o dentista vai reforçar os hábitos saudáveis, os hábitos de higiene, que são tão importantes. Maravilha, com certeza, né? E eu acho que uma questão interessante que a senhora trouxe na tua fala é justamente essa questão de que as crianças, por vezes, têm medo de dentistas. E o que pode ser feito nesse sentido para, então, tirar esse medo, né? Que a criança realmente entenda que aquilo ali é algo bom, é algo para a saúde. Então é bem isso, é poder frequentar periodicamente, talvez a cada 6 meses, e ter uma supervisão apenas. Porque o tratamento em si, quando ele é um tratamento complexo, que exige intervenção, e for o primeiro contato da criança, isso pode causar uma aversão, né? Importante também que os pais não coloquem para a criança as suas próprias experiências, né? Então, levar ao dentista como uma boa experiência, como algo positivo e não punitivo. Certo? Com certeza, acho que isso é muito importante, até mesmo porque as coisas que acontecem na nossa infância ficam, né? Então, eu também gostaria de perguntar relacionado realmente à higiene bucal. Questão de pasta de dente adequada para criança, escova de dente, a gente tem aí algumas opções que são para crianças e eu gostaria que a senhora comentasse um pouco mais sobre isso. Na verdade, a boca da criança, a boca infantil, ela é menor, então, sem dúvidas, todas as escovas menores e adequadas, que têm a prescrição, né, por idades, elas são as melhores. Mais do que os instrumentos também é a forma como se escova. A escova tem que ser macia, tamanho adequado. A gente deve usar, sim, desde o nascimento do primeiro dente, pasta fluoretada, né? Então isso vai ser importante para fortalecer a equação positiva e evitar a doença cárie. A inflamação gengival também é algo que se estabelece com frequência pela pouca higiene e acúmulo de placa ao redor das gengivas. Isso pode ser evitado com essa escovação macia, com a escova macia, frequente, removendo essa placa e evitando os sangramentos que por vezes não assustam só a criança, assustam também os pais, né? Então todo esse processo, essa orientação vai ser dada pelo profissional à medida que a criança frequentar o consultório. E tem o fio dental, né? O fio dental, à medida que os dentes de trás nascem, precisa ser utilizado. A criança ainda não tem habilidade manual, então aquela questão que eu já coloquei, os pais devem acompanhar, supervisionar e ajudar a criança. E, professora, no momento da troca dos dentes, quando estão caindo, então, os dentes de leite e nascendo novos dentes, existe algum cuidado específico que a gente precisa ter nessa fase? Sim, a gente tem que ficar atento, né? Que o primeiro dente a erupcionar, às vezes, não é trocado. Ele nasce na região posterior do arco e as pessoas não se dão conta que aquele é um dente definitivo. Então, a importância de ter essa instrução para os pais de que lá atrás vai vir um dente permanente e que precisa de uma higiene reforçada, tá? Também a gente tem que ficar de olho no posicionamento dos dentes. Tem crianças que têm os ossos menores do que o tamanho dos dentes para acomodar. Então, nesse ponto entra uma área muito importante para a criança, que é a ortodontia. Então, eu poder orientar as extrações, o nascimento e, às vezes, até mesmo colocar algum tipo de aparelho que adeque o tamanho do osso para o tamanho dos dentes. Perfeito, acho que isso é muito interessante até mesmo porque prestando atenção nessa fase a gente pode estar prevenindo aí um tratamento que depois vai ser mais longo e mais doloroso, né? Certo, e complexo, né? Então a gente, com a ortodontia preventiva e interceptativa, evita que no futuro tenham que se extrair dentes permanentes, que tenha um tratamento muito complexo e por um período, como tu falaste, alongado, né? Prevenção é tudo. Com certeza. Bom, e já para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse alguma dica aí para os pais que estão nessa fase, né? De estar ensinando, então, seus filhos a terem esse cuidado com a saúde bucal, se teria algum conselho. Eu acho que a dica mais importante, a palavra que permeou toda a nossa conversa, é a questão de prevenção.
Então, sempre prevenir é a melhor atitude. Então, procurar um atendimento odontológico cedo, orientações adequadas. A gente poderia até trabalhar com a mãe gestante, dando orientações para o nascimento, sobre aleitamento, enfim, sobre todas as questões de saúde geral. E aí, por fim, manter uma dieta adequada, uma higiene bucal correta, tudo isso sempre embasado e com auxílio do profissional dotado dessa capacidade, que é o cirurgião dentista. Perfeito, professora. Com certeza essas informações foram muito importantes. Eu agradeço muito pelas dicas e por todo o conhecimento que a senhora compartilhou. Com certeza foi ótimo te ter aqui no Explica Professor. Fica aí o convite, né, quando quiser voltar. E agora a gente vai encerrando, voltando aí para o estúdio com o Capu. Até mais, pessoal. Até mais, obrigada.